sua Bíblia? Sim? Sim ou não? Trouxe a palavra de Deus? Você em casa tem a Bíblia em mãos? Se você não tem, pegue a sua Bíblia, através aí da palavra de Deus, através do celular, e nós vamos aprender um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler aqui alguns versos. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 37. Mateus, capítulo 24, verso 37. Mateus, capítulo 24, verso 37 até o verso 39. Todos encontraram? Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos juntos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã temos a alegria e o privilégio de estar diante da tua santa e bendita presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco através do louvor, através das orações, mas também fala conosco através da tua palavra, Senhor. E hoje os teus filhos e as tuas filhas estão aqui na tua igreja, diante da tua presença, para ouvir a tua palavra. Nós queremos nesse momento, Senhor, pedir que o Espírito Santo fale de uma forma profunda ao nosso coração, nos ajudando a entender, Pai, nos ajudando a aceitar e a colocar em prática em nossa vida. Pai querido, nós não queremos sair da mesma forma como nós chegamos, mas nós queremos sair transformados pelo poder do teu santo e amado Espírito. Que nesse momento, Senhor, nada venha nos atrapalhar de nos encontrar com o Senhor, de ouvir a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que os pensamentos estejam voltados à tua palavra. Não permita que nada e nem ninguém nos atrapalhe de estarmos mais perto do Senhor. Fica conosco, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Mateus capítulo 24, verso 37 ao verso 39, nós lemos assim: Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que o capítulo 24 de Mateus, ele está dividido em duas partes. A primeira parte fala a respeito da destruição de Jerusalém, e a segunda parte ela fala a respeito dos sinais que antecederiam a volta de Jesus. E quando nós falamos a respeito da volta de Jesus, algumas perguntas elas surgem na nossa cabeça. A primeira delas é: quando Jesus vai voltar? A segunda pergunta: por que Jesus ainda não voltou? E a terceira pergunta: qual é a finalidade da volta de Jesus? Por que Jesus vai voltar? Ou por que Jesus precisa voltar? Na verdade, quando nós ouvimos falar a respeito da volta de Jesus, nós muitas vezes fazemos essas perguntas e muitas das vezes acabam se esfriando na fé ou se esquecendo da promessa que Jesus um dia fez para nós. Bom, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que Jesus irá voltar. Nós sabemos que Jesus ainda não voltou, porque Ele está sendo misericordioso. O desejo de Jesus não é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Nós sabemos que nem todas as pessoas irão se salvar, porque a salvação, ela é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida. E quando falamos de vida eterna e morte eterna, nós precisamos ter em mente que a vida, ela é oferecida por meio de Cristo Jesus. Então, longe de Cristo, longe da palavra de Deus, longe de Jesus,
nós não podemos ter vida. Então, a salvação, ela está ligada à aceitação de Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Então Jesus irá voltar para buscar aqueles que nele creram. Jesus irá voltar para buscar pessoas que se decidiram ao lado de Cristo, pessoas que disseram: olha, eu aceito Jesus na minha vida, mas eu quero viver em conformidade com a vontade de Deus. E uma vez uma pessoa disse assim para mim: pastor, mas nós somos pecadores, nós somos falhos, é impossível obedecer a Deus, é impossível fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus deseja para nós. E essa é a mentalidade de algumas pessoas: eu sou fraco espiritualmente, não consigo obedecer a Deus, quando na verdade, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a obedecê-lo porque nós o amamos, porque Jesus é importante para nós e porque aceitamos a graça de Cristo. Obedecer a Deus, viver para Deus, é algo que todo cristão, ele deve fazer em sua vida. Mas o texto que nós lemos, Jesus ele fala um pouquinho a respeito dos momentos que antecederiam a sua vinda. E ele faz uma comparação com os dias de quem? De Noé, com os dias de Noé. E aqui nós observamos alguns detalhes importantes. Veja bem, que nos dias de Noé, as pessoas, elas viviam a sua vida como se nada fosse acontecer. Elas buscavam viver de acordo com a sua rotina, de acordo com os seus prazeres, de acordo com as suas necessidades. Ou seja, as pessoas, elas sabiam a respeito da mensagem, mas elas não tomaram uma decisão. Elas não permaneceram ali ao lado de Deus. Elas escolheram viver as paixões do mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, e se esqueceram das coisas de Deus. E eu pergunto para você: será que nos dias em que nós estamos vivendo hoje, as pessoas elas estão buscando as coisas de Deus ou estão mais preocupadas com as coisas deste mundo? Nós podemos ver os sinais da volta de Jesus também através da vida das pessoas. As pessoas estão cada vez mais buscando os seus próprios interesses do que as coisas de Deus. Como que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Será que nós estamos convictos de que Jesus vai voltar? Ou será que nós estamos vivendo como se Jesus fosse demorar muito tempo para voltar? E alguns podem até dizer: pastor, mas eu escuto a respeito da volta de Jesus desde o tempo em que eu era pequeno, os meus avós eram vivos, porque eles falavam que Jesus ia voltar, os meus pais falavam que Jesus ia voltar, mas descansaram no Senhor e até agora Jesus não voltou. Existem muitas pessoas que ainda precisam tomar uma decisão com Jesus. Existem pessoas que precisam se posicionar ao lado de Cristo. E Jesus ele conhece individualmente o nosso coração. Ele conhece exatamente o que se passa dentro da nossa vida. Mas a questão não é quando Jesus vai voltar. É como está a nossa vida hoje. Como estamos? Será que estamos preparados ou não para a volta de Jesus? Será que podemos ter a certeza da salvação em Jesus ou não? Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir todos os dias. Se Jesus voltar hoje, será que eu estou pronto, preparado para me encontrar com Cristo? Eu posso ter a certeza da salvação? Veja bem, quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a nossa vida, para os nossos defeitos, para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, nós não conseguimos ver como nos salvar. Mas a partir do momento que nós olhamos para Cristo,
A partir do momento que nós olhamos para Jesus e nos colocamos nas mãos de Jesus e pedimos para que Jesus, Ele norteie a nossa vida, pedimos para Jesus para que Ele nos ajude na nossa caminhada. Quando nós aceitamos a Cristo, nos colocamos nas mãos de Jesus, nós podemos sim ter a certeza da salvação, não por causa das nossas falhas, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Queridos, mais do que nunca, nós temos visto os sinais da volta de Jesus. Jesus está perto de voltar. Nós percebemos que todo ano, os terremotos aumentam. E alguns podem dizer assim: pastor, mas terremotos eles sempre existiram. Sim, eles sempre existiram, mas nunca existiram com tamanha intensidade como nos nossos dias hoje. Alagamentos, chuvas. Nós temos visto a natureza falando, testemunhando que Jesus está perto de voltar. Nós temos visto as pessoas parece que estão diferentes de como era no passado. Parece que o amor das pessoas está se esfriando cada vez mais. Parece que hoje cada um se importa com as suas necessidades, se importa com a sua vida, mas não se importa com o próximo, não se importa com as pessoas ao redor. Nós temos visto que a palavra de Deus nos ensina que o amor de muitos está o quê? Se esfriando. Jesus irá voltar para colocar fim a toda dor e a todo sofrimento. A volta de Jesus será o momento mais marcante na vida dos filhos e filhas de Deus. E eu sempre tenho perguntado, quando falo a respeito da volta de Jesus, o que você almeja, o que você espera do mundo em que nós vivemos? Às vezes nós pensamos assim: eu vou viver longe de Jesus porque eu vou ser livre. Eu vou viver longe da igreja porque daí eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu vou fazer as coisas da minha forma, da minha maneira. E esse é um grande engano, sabe por quê? Porque longe de Deus nós nunca seremos livres. Longe de Deus nós nunca poderemos ter esperança. Longe de Deus nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos complicados, mas longe de Deus, nós teremos uma vida fadada ao sofrimento e à morte eterna. Se a nossa vida se resumisse a este planeta, se nós não tivéssemos a certeza de que Jesus irá voltar, talvez faria sentido aproveitar, entre aspas, as coisas que este mundo oferece. Mas nós sabemos que um dia Jesus irá voltar para colocar fim a toda dor, a todo sofrimento. Jesus irá voltar para estabelecer novamente todas as coisas da forma como deveria ser. Jesus irá voltar para que a tristeza, o sofrimento, o pecado não exista mais. E não se engane, nós só poderemos ser felizes ao lado de Cristo. Quais são as decisões que você precisa tomar para se reencontrar com Jesus? Quais são as decisões que você precisa hoje dizer na sua vida? O que você precisa fazer para estar pronto e preparado para a volta de Jesus? Alguns anos atrás, era impossível talvez dizer que o mundo todo pudesse parar, devido à agitação, devido à correria do dia a dia. E com a pandemia, nós percebemos que nós não somos nada. Percebemos como somos limitados diante de certas situações. A nossa fé precisa estar fundamentada em Jesus.
A promessa da volta de Cristo precisa vibrar no nosso coração. Nós precisamos todos os dias entender que nós somos um povo que aguarda a volta de Jesus, mas não apenas aguarda, nós somos um povo que busca também abreviar a volta de Jesus. Um povo que busca testemunhar a respeito de Cristo para as pessoas. E entenda uma coisa, Jesus ainda está dando oportunidades para nós voltarmos a nossa vida para Ele. Jesus está dando oportunidades para nós nos reencontrarmos com Ele, para nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Eu estava conversando com uma pessoa alguns dias atrás. Essa pessoa um dia aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, mas por influência de algumas pessoas fora da igreja, ela começou a se distanciar de Jesus, ela começou a se distanciar dos caminhos de Deus. E quando ela percebeu, ela disse que ela já estava longe das coisas de Deus, estava distante. E ela dizia assim: pastor, eu sei que eu preciso voltar para Deus, eu sei que eu preciso tomar uma decisão ao lado de Jesus, eu sei, pastor, que eu preciso voltar, porque Jesus está perto de voltar, e o Espírito Santo ele fala comigo todas as vezes, dizendo: olha, você precisa tomar a sua decisão, você precisa voltar para os caminhos de Jesus. Mas pastor, eu não tenho forças, eu não consigo, parece que existem tantas e tantas situações na minha vida, que eu não consigo voltar para Cristo, eu não consigo voltar para a igreja, eu não consigo viver para Cristo, pastor. E essa é a realidade de muitas pessoas. O inimigo, ele é tão sujo, mas tão sujo, que ele não pede a sua permissão para levar você para longe de Deus. Ele te escraviza. Muitas pessoas acham e pensam que estão sendo livres porque estão longe de Deus, quando na verdade estão sendo escravas do pecado. E o inimigo, ele vai levando as pessoas cada vez mais para longe de Deus, para longe dos caminhos de Deus. E ele vai colocando situações sem a sua permissão, sem o seu desejo, sem a sua vontade. E quando você percebe, você está no fundo do poço, você está longe de Deus, está longe dos caminhos de Deus. Você sabe que você precisa viver para Cristo, que você precisa se preparar para a volta de Jesus, mas você está num poço, no fundo de um poço. E o inimigo olha para você e diz assim: você não tem mais forças para se encontrar com Cristo. Você não tem mais condições de estar com Cristo, porque você foi longe demais. Esta é a maior armadilha do inimigo: afastar as pessoas de Cristo e fazer com que elas pensem que elas não têm mais solução. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele morreu para que você pudesse ter esperança. Jesus, ele morreu para que você pudesse ter a oportunidade de entregar a sua vida a Ele. Jesus se entregou para que você hoje pudesse dizer para Ele: Senhor, a minha vida está uma tragédia, eu estou no fundo do poço, estou longe, Senhor, não tenho forças. Mas eu não quero, Senhor Deus, que as minhas forças me levem para mais perto do Senhor, porque eu sou fraco. Eu quero segurar firmemente nas Tuas mãos. Senhor, vença aquilo que eu não consigo vencer por mim mesmo. Nós estamos tendo as oportunidades, querida igreja, as oportunidades de voltar a nossa vida para mais perto de Jesus. Nós estamos tendo hoje o privilégio de entregar a nossa vida, entregar os nossos caminhos nas mãos do Senhor. Mas essa é uma escolha
que ninguém poderá fazer por você, a não ser você mesmo. A decisão de viver para Cristo, a decisão de voltar para Jesus, é uma decisão pessoal, individual. Não pense que você foi longe demais. Não pense que você não tem mais chances, não tem mais oportunidades. Entenda uma coisa: Deus é um Deus das coisas impossíveis. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Se nós aceitamos a Jesus, se nós nos entregamos da maneira como nós estamos a Jesus, o Espírito Santo, Ele vai trabalhar na nossa mente, Ele vai trabalhar no nosso coração, Ele vai trabalhar na nossa vida. E nós precisamos compreender que a salvação é uma questão de escolha. Nos dias de Noé, a maioria das pessoas escolheram viver a vida como se nunca fosse existir um dilúvio. Nunca havia chovido. E quando Noé começou a falar, quando Noé começou a testemunhar de que viria um dilúvio, as pessoas começaram a zombar de Noé, a dizer que ele era louco. Noé, ele investiu tudo que tinha, todos os seus recursos para obedecer à vontade de Deus. Ele preparou ali uma arca, uma grande embarcação conforme Deus havia orientado para que ele fizesse. E durante 120 anos, Noé pregou, Noé falou que um dia o dilúvio viria. Mas as pessoas, elas não deram crédito para a mensagem de Noé. As pessoas, elas não deram ouvidos para a mensagem de Noé. E Jesus disse que da mesma forma como foi nos dias de Noé, será também nos dias que antecedem a volta de Jesus. As pessoas estão tendo as oportunidades, as pessoas estão ouvindo falar de Deus, as pessoas estão vendo os sinais da volta de Cristo à sua frente, mas muitos estão preferindo acreditar que Jesus não vai voltar, do que se colocar nas mãos de Cristo, do que depender de Jesus, do que voltar a sua vida ao lado de Jesus Cristo. A volta de Jesus, quer você acredite ou não nela, ela vai acontecer. Quando? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que está muito perto de Jesus voltar. Sabe por que nós queremos e precisamos que Jesus volte o mais rápido possível? Eu listei aqui alguns motivos pelos quais eu quero que Jesus volte nos meus dias. O primeiro deles, para que o mal deixe de existir, para que não exista mais o sofrimento, para que a gente não veja mais as pessoas sofrendo e a gente mesmo sofra. O segundo motivo, na verdade, poderíamos dizer que seja o primeiro, né? É poder contemplar Jesus, ver a face de Cristo, poder ver Jesus face a face. Um outro motivo, poder reencontrar com aqueles queridos que nós tanto amamos e que hoje dormem aguardando a promessa da volta de Jesus. Imagine você, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, e a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus vai fazer, Ele vai dar a ordem para os que morreram em Cristo ressuscitarem. Aquelas pessoas que enquanto estavam vivas, elas se decidiram por Jesus, elas viveram a fé em Jesus, descansaram o sono da morte, estão dormindo, estão aguardando o dia em que serão despertadas por ocasião da volta de Jesus. E essas pessoas, elas serão despertadas quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. A primeira coisa que Jesus vai fazer vai dizer para os mortos em Cristo, para que eles ressuscitem. Nós vamos poder reencontrar os nossos pais, avós,
tios, tias, primos, primas, amigos, amigas. O cemitério, que hoje é um dos lugares mais tristes, será um dos lugares mais alegres e felizes, porque lá será um local de reencontro. Nós iremos nos reencontrar com os nossos queridos que dormem, que aguardam a volta de Jesus. Algum tempo atrás, uma irmã de uma das nossas igrejas estava muito doente. Uma irmã que tinha a certeza da volta de Jesus, que sabia que os seus dias estavam contados devido à sua enfermidade, devido à sua doença. E quando eu fui visitá-la, ela me disse assim: pastor, eu sei que eu não tenho muito tempo aqui nessa vida, mas a minha preocupação não é comigo, pastor, porque eu sei que eu vou descansar no Senhor, eu sei que eu vou dormir no Senhor, mas a minha preocupação é com o meu filho, porque o meu filho, pastor, desde criança, eu ensinei para que ele amasse Jesus. Eu levei ele na igreja quando ele era criança. Eu ensinei a palavra de Deus para ele, pastor. Eu falei a respeito da volta de Jesus para ele, pastor. E ele foi crescendo. Ele foi crescendo, crescendo. E ele começou a olhar para as coisas do mundo. E ele começou a se encantar com as coisas que este mundo tem a oferecer. E hoje, pastor, ele está longe de Deus. Pastor, eu quero descansar com a certeza de que um dia eu vou reencontrar com o meu filho por ocasião da volta de Jesus. E passaram-se alguns dias, eu recebi a notícia para ir até o hospital, e essa irmã, ela estava praticamente impossibilitada de muita coisa, e quando eu cheguei no hospital para ungir a nossa irmã, lá estava o filho daquela irmã. E nós entramos no quarto, e eu dizia para a irmã: irmã, como está a tua fé em Jesus? Como está a sua esperança na volta de Jesus? E ela, com muita dificuldade, me disse: pastor, a minha fé permanece inabalável em Cristo. Eu sei que eu vou descansar, pastor, mas eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará. Eu sei, pastor, que os meus dias aqui neste mundo estão terminando, mas eu estou em paz, porque eu tenho a esperança de que um dia Jesus vai voltar. A minha vida está entregue nas mãos de Deus. E queridos, aquela irmã com toda dificuldade para falar, toda dificuldade para se expressar, ela olha para o filho. E naquele momento, aquela irmã, ela prega o seu último sermão. Naquele momento do leito de morte, ela testemunha a respeito da volta de Jesus. Ela fala para o filho de que tudo nessa vida não faz sentido se Jesus não estiver no centro da nossa vida. E ela diz para ele: meu filho, a mamãe sabe que falta pouco tempo. Falta pouco tempo para Jesus voltar. A minha decisão está tomada com Jesus. E eu sei que eu vou acordar quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Mas meu filho, eu quero descansar no Senhor com a certeza
de que a tua vida estará nas mãos de Jesus. Você está longe de Cristo, você se distanciou de Jesus. Filho, volta para Cristo, volta para Jesus, porque Jesus quer te salvar. A minha maior alegria, sem sombra de dúvidas, vai ser ver Jesus, filho. Mas quando eu ver Jesus, eu quero ver você. Eu quero ver você junto com os salvos em Cristo Jesus. E prometa que você vai voltar para Jesus antes que seja tarde. Queridos, ainda há tempo, ainda há oportunidade. Aquele filho chorando olhou para a mãe e disse: mãe, eu prometo, mãe, eu prometo que nós nos reencontraremos com Jesus quando Ele aparecer nas nuvens do céu. Você está longe de Deus, está longe da igreja. Jesus convida você a se reencontrar novamente com Ele, a se preparar para a volta de Jesus. O que você almeja, o que você sonha, o que você espera? Se você perder a sua salvação, você perdeu o que há de mais importante. Nada faz sentido sem Deus, nada tem lógica sem Deus. Volte para Jesus enquanto há tempo. Volte para Jesus enquanto ainda existe oportunidade. Volte para Jesus enquanto o Espírito Santo fala ao teu coração. Não fique pensando no tamanho dos seus problemas, no tamanho das suas dificuldades, no tamanho das suas lutas. Hoje o que Jesus quer é uma decisão sua. Hoje o que Jesus quer é que você coloque toda a sua vida nas mãos dEle. Ah, mas o que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que forma eu vou fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar a vida a Jesus talvez não seja uma tarefa simples, porque envolve renúncia, envolve decisão, envolve escolha. E o maior desejo de Cristo é quando Ele aparecer nas nuvens do céu, ressuscitar os mortos em Cristo, que dormiram aguardando a volta de Jesus. É dizer, juntamente com os justos vivos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. A Nova Jerusalém que Jesus está preparando para nós é uma cidade onde as ruas elas são de ouro. Lá não vai haver a dor, a morte, o sofrimento. Lá nós seremos felizes por toda a eternidade. Lá nós estaremos com as pessoas que nós amamos por toda a eternidade. Jesus está perto de voltar, querido irmão, querida irmã. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada demais. Pelo contrário, Ele está sendo longânimo, misericordioso, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, à salvação. Jesus quer salvar você. Jesus quer que você se reencontre com Ele, se reencontre com a igreja dEle, porque Jesus irá voltar para buscar um povo. E hoje você não veio à toa aqui na igreja. Você não veio simplesmente porque alguém convidou você. Você não veio simplesmente porque sentiu o desejo, a vontade de estar aqui na igreja hoje. Você veio porque o Espírito Santo, Ele falou com você. Você veio porque o Espírito Santo, Ele está dizendo para você: volte para Jesus, se entregue a Cristo, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, enquanto há graça. Não espere ser tarde demais.
para você se decidir por Cristo? Será que em nosso meio nós temos alguém hoje que se afastou da igreja de Deus e que gostaria de voltar para Deus? Alguém hoje que possa dizer: Senhor, eu não tenho força, Senhor. Eu sei que eu preciso me preparar para a volta de Cristo. Eu sei que eu preciso me entregar a Jesus, mas eu não tenho forças. Será que em nosso meio hoje existe alguém que gostaria de dizer para Jesus: Senhor, eu quero me entregar a Ti, Senhor, antes que seja tarde? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo, a um minuto, a uma hora, a um dia. E entenda uma coisa: só há salvação enquanto estamos vivos. A partir do momento em que nós morremos, a nossa vida está selada para sempre, ou para a vida ou para a morte eterna. É por isso que a sua decisão hoje é muito importante. A Bíblia diz que hoje é o tempo da nossa decisão. Hoje é o tempo da nossa escolha. Será que há em nosso meio alguém hoje que gostaria de dizer para Jesus: Senhor, eu quero, Senhor, me preparar para a Tua volta. Eu me afastei, Senhor Deus, mas eu quero me reencontrar com o Senhor. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua escolha, pela sua decisão. Há alguém? Há alguém hoje que gostaria de dizer para Jesus: Senhor, eu quero me reencontrar com o Senhor. Eu queria colocar a tua vida nas mãos de Deus. Não saia da igreja sem tomar uma decisão. Não saia da casa de Deus sem dizer para Jesus: Senhor, eu entendo que o Senhor está perto de voltar, e eu quero estar pronto, quero estar pronta, quero estar preparado.